Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Estamos de volta! Janeiro chegou! A época de férias é uma ótima oportunidade para aprender novas receitas. No nosso quadro Gastronomia de hoje, você vai aprender um prato delicioso e com gostinho praiano. Que a inteligência artificial chegou para ficar, já sabemos. Mas quais serão os impactos no mercado de trabalho? Isso e muito mais no Band Mulher, que está no ar. O vermelho do Natal e o branco da virada nunca saem de moda. Mas com o fim das festas de fim de ano, é hora das liquidações e queimas de estoque aparecerem. O branco, que estava em alta para a virada, agora está com o preço lá embaixo. De Réveillon, tudinho, os meus brancos estão com 50% de desconto. Corra, venha garantir logo o seu look. Ainda tenho bastante novidade no branco. Como vocês podem ver, a loja ainda está cheia de branco e nós estamos com a promoção de 50%. É o chamado Saldão de Natal, também conhecido como Liquida Janeiro. Uma estratégia do comércio lojista para queimar os estoques no mês em que as vendas são mais fracas, em decorrência das compras do fim do ano que terminou e dos compromissos do ano que se inicia. O segmento de vestuário puxa a fila das promoções para o consumidor começar o ano de roupa nova. Cofra Loja é loja de fábrica. Tá vendo essa giratória aqui? Qualquer calça dessa aí, viu? São R$25. Os descontos são até generosos, com 50% e até 60% do que era praticado há menos de uma semana. E essa estratégia tem cliente fiel, que segura a empolgação das compras no Natal para dar um alívio no bolso. Hoje é dia de procurar a promoção. Eu tô pesquisando, já fui em umas 3, mas não tô achando nada de promoção. Mas tá mais barato do que no Natal? Tá, melhorou bastante, tá. Miguel, o que você veio comprar no centro da cidade? E comprar um brinquedo. No Natal tava mais caro? Tava. Compensa esperar as ofertas de janeiro ou é melhor comprar no Natal e dar o presente no Natal? As duas coisas, né? Se tiver condição, as duas coisas. Mas nós aguarda, né? Passa esse período para nós pegar as promoções e aproveitar. É isso aí, muito importante aproveitar essas promoções. E você aí de casa já pensou em uma receita prática e rápida e que ainda te lembra das férias na praia? Hoje é dia do nosso quadro Gastronomia com Dani Oliveira e Supermercado Leal. É tudo mais barato. Já tô naquele climinha de férias, de praia, aquele cheirinho do mar, aquela brisa, sol. Sabe por quê? Porque a receita hoje vai ser uma muqueca. Só que vai ser uma muqueca diferente, tá? Uma muqueca mais levinha. Vou fazer uma versão mais leve de um prato super tradicional no Brasil, tá? Vai ser uma muqueca de palmito. Você já ouviu falar? E vai ficar gostosa, viu? Vocês viram aqui? Meu palmito já tá aqui, ó, picadinho, que eu já comprei lá no Supermercado Leal. E todos os outros ingredientes também, tá, gente? É uma receita bem fácil de fazer, tá, gente? Vai coentro, vai pimentinha de cheiro, vai leite de coco, vai azeite de dendê, tá? Vai ficar, ó, com aquele gostinho de mar, vamos falar assim, né? Só que uma receita bem saudável, porque ela vai ser feita com palmito. Eu tenho certeza que você vai adorar. Então vamos começar? Já vou ligar aqui o meu fogão e colocar o azeite. E a cebolinha aqui para dourar já. Tô usando uma cebolinha roxa, você pode usar a cebola normal, tá? Uma leve pitadinha de sal, ó. Deixa eu pegar aqui.
aqui na cebola. E vamos deixar ela dar aquela douradinha. Você pode servir com uma farofinha, com um arrozinho branco. Vai ficar uma delícia isso aqui, gente. E é aquele prato também com cara chique, né? Que é numa muqueca, vamos falar a verdade, né? Enche os olhos, não é? Aqui, ó, já vou colocar a pimentinha de cheiro. Se você gostar, você pode usar pimenta dedo de moça, tá? Já vou entrar aqui com o meu tomatinho picadinho, pode ser com semente. E o alho. Agora vamos deixar isso tudo aqui soltar os sabores, caramelizar. E já ficar com aquele perfume maravilhoso, né? Do alho, da cebola, da pimentinha de cheiro. Vocês viram que na receita eu vou usar mandioca, tá? Minha mandioca já tá aqui, ó, picadinha, cozidinha, porque daqui a pouco vocês vão ver o que a gente vai fazer com ela. Aproveita, faz as suas compras no Supermercado Leal, para você já deixar o seu começo de ano aí todo organizado, tá? Quem vai ficar com a criançada em casa, passar as férias em casa, né? Essas férias agora de verão, férias escolares. Aproveita as ofertas do Supermercado Leal, já organiza todos os lanches para você levar para o clube, para a criançada brincar na rua, enfim. Ah, e uma outra coisa legal para você fazer também, hein? Baixa o app para você contar pontos ali, computar seus pontos, tá? Trocar depois em descontos e aproveitar as ofertas também do app. Deu aquela desmanchada já no tomate, tá vendo? Soltou bastante aqui os sabores. Eu já vou entrar com a nossa mandioca picadinha, ó. E cozidinha. Agora, o nosso leite de coco. Muqueca tem que ter leite de coco, né, gente? Olha que delícia! Vou mexer aqui bem. E agora eu vou deixar dar mais uma cozinhadinha aqui, porque depois a gente vai triturar isso aqui para ficar um creme super saboroso e bem cremoso, tá, gente? Eu vou usar um mixer esse aqui, ó. Mas se você não tiver em casa, você pode usar um liquidificador, tá? Desliguei meu fogo aqui só para me bater agora, tá? Desmanchar a mandioca para ela ficar bem cremosa. Bati, liguei o fogo de novo aqui, gente, ó. E agora eu já entro com o palmito. Palmito picadinho, aqui eu tô usando o palmito de açaí, mas você pode usar o palmito de pupunha, se você preferir. Olha que delícia isso, gente. Agora eu já coloco o gengibre. Isso aqui é a gosto, tá, gente? O suco do limão. Já vamos colocar aqui agora um
pouquinho de azeite de dendê. Esse aqui também é a gosto, tá? Não, gente, ele tá com uma cremosidade e tá assim, a cor tá maravilhosa. Deixa eu dar uma experimentadinha aqui. Ó. Vou colocar um pouquinho de sal. E vou deixar ele, vou tampar, deixar ele cozinhar mais um pouquinho para apurar bem os sabores. Muqueca quase pronta. Vou finalizar aqui com o meu coentro picadinho na mesa mesmo, tá, gente? Isso aqui também é a gosto, tá? Ai, Dani, não gosto de coentro. Posso colocar salsinha? Pode colocar salsinha. Tá um cheiro isso aqui, gente. Aproveita para você organizar o seu janeiro aí lá no Supermercado Leal, tá? Eu vou servir aqui já, ó, gente, com um arrozinho branco. Vocês estão vendo que eu já vou servir um outro prato aqui, tá? Porque é claro que o nosso cinegrafista, o Joey, vai degustar. Olha, carinha de receita de praia, de férias, de descanso. E se você ainda quiser mais um toquezinho aqui, ó, você ainda pode colocar uma pimentinha. Então venha, Joey! Aê! E a gente vai despedir aqui de vocês, desejando um 2026 cheio de muito amor, de muita paz no coração e de muitas alegrias, né, Joey? E muito sucesso, né? Porque e muito sucesso. precisa. Que Deus abençoe vocês imensamente. Que delícia, deu até água na boca. E aproveita a dica da Dani e corre no Supermercado Leal para garantir todos os seus ingredientes. No próximo bloco, nós vamos ver como o turismo anda movimentando a economia regional. Voltamos já já. Aqui na Prudente de Moraes, Anglo Embalagens e Anglo Festas. Aqui tem tudo o que você precisa em material para escritório e tudo para facilitar a organização da sua festa de reis. Não é isso, Tatiana? Isso mesmo. E você que já está pensando no carnaval, nós estamos preparados para te atender. Anglo Embalagens e Anglo Festas. Vem pra cá. Na hora de fazer ou trocar seus óculos, venha para a Telefotótica. São 3 lojas em Uberaba e 1 em Santa Juliana. Aqui tem garantia do melhor preço e entrega mais rápida da cidade, não é isso, Dani? É isso mesmo. Além da qualidade que você conhece e confia, tem sempre uma oferta esperando por você. Telefotótica, ótica e foto digital. Vem pra cá. Aqui na Sofaróis e Latarias você encontra também o maior e mais variado estoque de para-choques que podem ser entregues na cor do seu veículo. A Sofaróis vende, pinta e instala pra você, não é isso, Dê? É isso aí, a garantia da peça, a garantia da pintura e da instalação. Tudo em um único lugar. Sofaróis e Latarias. Vem pra cá. Queima de estoque, Móveis Solar. Móveis com descontos incríveis. Cama box casal com colchão de mola 10 vezes de 119. Conjunto de mesa off-white com 6 cadeiras 10 vezes de 159. Armário Itatiaia 6 portas 10 vezes de 99. Cômoda 4 gavetas com sapateira 10 vezes de 69.
Colchão solteiro densidade 20, 249 à vista. Venha e leve o seu. Móveis Solar, o importante é você. Gastronomia Band Mulher. Oferecimento Leal, o supermercado do menor preço. É mais economia para sua família. Band Mulher está de volta. E olha só, nessa época do ano, a economia criativa ganha impulso com o turismo local. Em Araxá, os artesãos se preparam para o estoque e novidades para encantar os turistas que visitam a cidade. O quadro chama a atenção de longe, mas nem precisa entusiasmar. Está vendido. Conta pra gente, como é que é? Na hora que o turista identifica, que ele gosta, como é que é esse momento? Eles vão chegando e começam a olhar. De repente, ele identifica com um artesanato, eles levam mesmo. Fica tudo apaixonado com a nossa arte. E janeiro é um mês bom para vocês? Me explica por quê. É o melhor mês, porque as pessoas chegam para vir para a casa dos parentes e vêm conhecer a cidade. E chega aqui e vê um artesanato desse tamanho, desse porte aqui, eles levam mesmo. Todo mundo elogia o artesanato daqui. Já vendeu para o mundo inteiro? Já. Acabei de fazer uma venda para os Estados Unidos agora. O artesanato de Araxá é conhecido pela variedade. Essas peças, que incluem bandejas e anjos, são feitas com materiais encontrados na natureza. Ao lado delas, pinturas, uma grande variedade de bordados e crochês, frutas artificiais que são idênticas às de verdade, arte em cabaças e outras lembrancinhas das mais variadas formas para quem quer levar um mimo da cidade para quem não pôde vir na viagem desta vez. Os turistas, aliás, são o foco das vendas dessa época do ano. Conta pra gente, como é que é? Na hora que o turista identifica, que ele gosta, como é que é esse momento? Eles vão chegando e começam a olhar. De repente, ele identifica com um artesanato, eles levam mesmo. Fica tudo apaixonado com a nossa arte. E janeiro é um mês bom para vocês? Me explica por quê. É o melhor mês, porque as pessoas chegam para vir para a casa dos parentes e vêm conhecer a cidade. E chega aqui e vê um artesanato desse tamanho, desse porte aqui, eles levam mesmo. Todo mundo elogia o artesanato daqui. Já vendeu para o mundo inteiro? Já. Acabei de fazer uma venda para os Estados Unidos agora. Historicamente, o mês de janeiro é o mais rentável para o setor de artesanato. Para a gente ter um grau de comparação, o que se vende agora é praticamente o dobro de meses como fevereiro, março e abril. Por isso é preciso caprichar no estoque e não é raro ver nas lojas ele ser incrementado ali mesmo. Trabalho manual e paciente que dá vida a peças como laços e chinelos. Maria, me conta como é que é essa questão da produção? Tendo um tempinho, faz entre um atendimento e outro. Me conta como é que é a rotina de vocês. Dentro um intervalo de um cliente e outro, a gente corre e vai fazendo, sabe? À noite também a gente aproveita para fazer à noite. Quando a gente tem um tempinho ali, vai fazendo, né? Porque tem que correr e fazer produção, né? Para poder ter o que o cliente quer, né? Que às vezes tem uma coisa, o cliente quer outra. Aí você vai fazendo para dar oportunidade para vários produtos para os clientes, né? Estoque em janeiro não pode faltar. Não pode faltar. Já estou antecipando os estoques também, porque tem muita coisa que vai acabando, sabe? A gente vai repondo à medida do possível para não faltar. Um produto mais lindo do que o outro, né, minha gente? E olha só, a inteligência artificial mudou a forma de nos comunicarmos, ensinar e também aprender. Ela pode ser uma grande aliada, mas como não se tornar refém dela? Acompanhe. A inteligência artificial está cada vez mais presente na vida cotidiana, desde a atuação em processos que a gente nem percebe, até nas imagens futuristas de um exército de robôs preparados para trabalhar nas linhas de produção das indústrias. A IA também não sai da cabeça de uma das mais importantes e premiadas intelectuais brasileiras, Lúcia Santaella. Autora de mais de 50 livros sobre semiótica e comunicação, ela decidiu em sua mais recente obra discutir o desafio ético e criativo da inteligência artificial. E a professora avisa onde será o principal campo de batalha. Hoje é um jogo.
E nós temos que aprender as regras para como jogar. A chave é a educação, uma educação ética e uma educação responsável. O que vai acontecer com a capacidade humana de produção de texto. E Lúcia Santaella não está sozinha. Para evitar que os alunos recorram à inteligência artificial, algumas escolas, como esta em São Paulo, decidiram que a partir de agora, todas as redações devem ser feitas exclusivamente na sala de aula, longe dos computadores e dos celulares, e perto daquela que deve monitorar qual é a dose certa de inteligência artificial nos estudos, a professora. Para garantir a segurança. Estimula o pensamento crítico, faz com que eles reflitam de fato quais são as opiniões deles, porque ainda falta uma maturidade para saber lidar com a inteligência artificial, de que ela é um mecanismo de ajuda, de auxílio, de pesquisa, e não o único que vai fazer tudo. A medida foi tomada no ano passado, porque com o avanço da tecnologia ficou cada vez mais difícil descobrir quando os alunos recorriam aos computadores para produzir textos. Agora, eles têm que exercitar a criatividade. Eu realmente vejo que eu estou estimulando meu pensamento crítico. É uma coisa boa, né? Porque você vai usar realmente o que você sabe, né? O seu conhecimento que você aprendeu durante a aula. O que o professor transmite é empatia, é a capacidade de perceber o outro. Coitado do computador. Ele não tem corpo. Ele é uma estatística probabilística que nos engana, porque ele produz uma linguagem que é igual à nossa. Ele simula e ele finge que ele sente. Mas Lúcia Santaella alerta: a IA não é uma inimiga. Ela faz parte do mundo moderno. O segredo é saber usá-la. E poucos sabem fazer isso melhor que os artistas. É claro que a IA pode copiar estilos e imitar obras de arte com perfeição, mas criar é outra história. Temos que aprender com os artistas. Em cada trabalho que nós fazemos, nós temos que imitar o artista. Ele jamais vai entregar o potencial dele para uma máquina. Ele usa a máquina a seu favor. Meu farol são os artistas. A inteligência artificial também vem sendo aplicada dentro do mercado de trabalho. Desde análises de currículos a processos seletivos, os algoritmos se tornaram mais comuns na hora de selecionar o candidato ideal. E para falar sobre como identificar e se adequar a esse novo protocolo de seleção, hoje vamos entrevistar o especialista e consultora em recursos humanos, Lindenberg Borges. Seja bem-vindo ao Band Mulher, Lindenberg. Muito obrigado, Brenda. Estou muito feliz de estar aqui contigo hoje. Para nós é um prazer. E a gente já começa perguntando como funciona essa avaliação feita pela inteligência artificial. Legal. Primeira coisa que eu gosto de dizer é que a IA, na verdade, ela é uma aliada do candidato. Ela não é uma inimiga, como muitos pensam. Então, a IA ela vai servir para poder avaliar os currículos de uma forma muito mais objetiva. Por exemplo, o recrutador humano demora muito para poder conseguir avaliar 50, 100, 200, 300 currículos para uma vaga. Já a IA consegue fazer isso em questões de segundos. Então, ela serve como uma aliada no processo seletivo para poder ser mais rápido e assim conseguir avaliar mais candidatos para aquela vaga. E, dito isso, como interpretar, então, o currículo de uma forma mais humana e ainda assim utilizando os recursos de IA? Olha só que interessante. A dificuldade é que as pessoas hoje não sabem fazer currículos. Então, elas colocam a culpa na IA em relação a isso. Muitas vai lá no ChatGPT, coloca alguma história da sua carreira e pede para poder fazer um currículo muito subjetivo e não objetivo. Então, quando a pessoa entende como fazer um currículo estratégico, colocando o objetivo profissional, as experiências de forma alinhada, a formação acadêmica, colocando os resultados que trouxe para a empresa, que as pessoas nem sabem contar os resultados, né? Se ela não sabe, como que a IA vai saber? Ela colocando todas as informações na IA, no ChatGPT, por exemplo, isso vai facilitar que a IA consiga fazer um currículo humano, estratégico, e consiga realmente ser chamado para entrevista. E aí, o que a IA analisa primeiro, então? Quando vai receber esse currículo, ele é cadastrado na plataforma, o que ela analisa primeiro? Certo. A IA é um robô. Então, quanto mais palavras você colocar que é aderente com o que a vaga pede,
melhor vai ser a chance de você ser chamado para entrevista. Qual que é o erro que as pessoas cometem, que é muito comum do brasileiro? Ele pega um currículo só, faz aquele modelo de currículo e manda para todas as vagas. Isso não vai ser assertivo, porque aí ela vai fazer a leitura das palavras-chave. Então, um exemplo, o que uma vaga de vendedora pede são requisitos específicos. São requisitos diferentes do que uma vaga, por exemplo, de financeiro. Então, eu tenho que adaptar o meu currículo, colocando palavras-chave de cada vaga, para que a IA consiga fazer uma leitura assertiva e assim a pessoa ser conseguida chamada para entrevista. E a gente estava conversando aqui também, né, Lindenberg, sobre a questão da diferença para as empresas também, né? Tem uma diferenciação até dentro desse sistema de inteligência artificial para cada empresa? Sim, sim. Por exemplo, algumas empresas utilizam ATS. O que é ATS? São plataformas de recrutamento, como, por exemplo, o LinkedIn, a Gump, que é muito famosa, há outras que são usadas aí no mercado. Quando a gente usa essas ATS, a gente consegue pegar candidatos de uma forma muito mais ampla. Já tem outras empresas, principalmente aqui em Uberlândia e região, que tem site próprio. Então, o site próprio, o candidato tem que entrar no site da empresa, fazer a candidatura, também colocar as experiências, os resumos profissionais, que nem fosse em outra plataforma. A diferença de um e outro é que um sistema usa mais a IA e outros não usam tanto a IA. O recrutador padrão que vai fazer essa seleção inicial. E nessa questão agora que tem bastante, né, as entrevistas por vídeo. Como que isso funciona? Você como recrutador, indicações para quem está fazendo essa entrevista, mesmo que seja por vídeo, né? Como se sobressair ali no processo seletivo? Ah, velho, dá uma loucura, a gente vê cada coisa, viu? O pessoal acha que entrevista por vídeo não é entrevista. Já peguei gente sem camisa fazendo entrevista, gente que às vezes está deitado fazendo entrevista por vídeo e assim por diante. Então, a entrevista por vídeo chamada, que é a mais usada hoje no método atual que a gente vive, principalmente pós-pandemia, ela é uma entrevista normal. Você tem que se vestir e arrumar como se fosse para uma entrevista presencial. Eu digo que você tem que se arrumar como se fosse para uma reunião de negócio. Uma reunião de negócio muito importante. Então, se arrume e se alinhe. Primeiramente, uma vestimenta alinhada, coloque a sua câmera, posicione no fundo adequado. Tem gente que faz entrevista no banheiro, que nem eu falei, deitado na cama. Não é legal, não traz uma boa aparência. Coloque a câmera no lugar onde seja claro, iluminado, que tenha conexão com Wi-Fi. Porque tem gente que vai fazer a entrevista lá na varanda e é longe do Wi-Fi, o Wi-Fi está na sala. É comum. E acaba, às vezes, não tendo um bom retorno. E, às vezes, a pessoa é desclassificada não porque ela não é boa, mas porque ela simplesmente se posicionou errado durante a entrevista online. E para a gente encerrar essa primeira parte, porque no próximo bloco a gente vai voltar com mais perguntas, você identifica que a IA ela realmente consegue ali, sem um olhar humano, ela sozinha ela consegue selecionar um currículo ou ainda tem que ter esse olhar por trás? Eu digo que a IA ela serve como uma alinhada, mas ela sempre vai precisar do ser humano por trás. Porque, querendo ou não, o humano ele é o artista principal, conforme a gente até viu no VT. Então, ele é a obra-prima principal, o humano. Então, a IA serve para poder facilitar, mas é necessário ter o olhar do recrutador. Sabe por quê? Porque currículo é papel, aceita qualquer coisa. Mas é só numa entrevista, no bate-papo, que eu consigo ver realmente o perfil comportamental daquele candidato. Perfeito, Lindenberg. A gente volta rapidinho, depois do nosso intervalo, para continuar dando dicas sobre processos seletivos e inteligência artificial. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim. O melhor cupim casqueirado. Venha para a Nova Nutri, a solução perfeita para o campo e para a cidade. Rações, sal mineral, feno, ferragem, selaria e muito mais. E agora que as chuvas chegaram, tem oferta, né, Camila? Temos sim. Na compra de uma caixa de NexGard ou Simparic com 3 comprimidos, ganhe uma dose de vermífugo. Nova Nutri, vem pra cá. Aqui na Rede Soma Drogarias tem ofertas imperdíveis em medicamentos, perfumaria, tem farmácia popular e tem um aniversário premiado com sorteio de moto, TV e muito mais, hein, Zubeli? Isso mesmo, faça suas compras e concorra a vários prêmios. E o sorteio é dia 31. Rede Soma Drogarias, vem pra cá. Móveis Ideal, há 36 anos vendendo móveis selecionados e de primeira qualidade. Tem roupeiros com estrutura diferenciada, mesas, estofados, armários, camas, painéis, racks, cômodas e muito mais. Ah, e tem pontualidade na entrega e na montagem, hein, Deuslim? Isso mesmo, Móveis Ideal, ideal para seu lar. Vem pra cá.
No especial de verão do Leal só tem ofertas quentes. Leite Italac 3,18. Acém ou músculo 24,99. Sabão em pó Tixan 18,98. Arroz Cocal Premium 18,99. Ovos Dex grandes 8,98. Venha para Los Burger e sinta a melhor experiência gastronômica de Uberaba. E agora com a segunda loja na rua Ismael Machado, 73, próxima à Igreja da Abadia. Com o cardápio que você já conhece e muitas novidades. Inclusive porções, chopp, sucos naturais, milkshakes e muito mais, hein, Luciano? Isso mesmo, vem experimentar a explosão de sabores. Los Burger, loja 2, vem pra cá. A Casa de Carnes Bandeirantes comemora 36 anos e o seu Empório 7 anos. Sempre com os melhores cortes em carnes, linguiças, quibes e ainda um completo empório com vinhos, cachaças, queijos, castanhas, tábuas de frios e muito mais, não é isso, Zé? Isso mesmo, o melhor sabor bovino está aqui. Casa de Carnes Empório Bandeirantes, vem pra cá. Não deixe o imprevisto para o seu dia. Troque agora mesmo a bateria do seu carro na Nacional Peças. Essa é a sua chance de garantir a partida perfeita e a segurança da sua família. Não é isso, Mário? É isso mesmo, aproveite os desconto especial de janeiro e dirige com total tranquilidade. Nacional Peças, vem pra cá. De volta com o Band de Mulher com mais dicas sobre processos seletivos. Estou aqui com Lindenberg Borges, seja bem-vindo mais uma vez. Vamos continuar o nosso papo, então, falando sobre a questão de recrutamento por vídeo. Os jovens têm mais essa tendência de acharem que às vezes não precisa ligar uma câmera. Como que funciona, Lindenberg? Brenda, eu te falo que as pessoas, elas perdem um pouco a noção, né? Se eu chamo uma pessoa para uma entrevista por vídeo chamada, é muito comum alguns jovens aprendizes, estagiários, trainees, vir com a pergunta, tem que ligar a câmera? Aí eu penso, olha, se eu não quisesse que ligasse a câmera, obviamente eu fazia uma ligação normal, assim. Então, assim, te ligava aí normalmente. Então, eles têm uma dificuldade, às vezes, em relação a isso, mas o que eu observo? A geração Z, a geração alfa que está vindo, tem uma facilidade maior em fazer entrevista online do que uma geração anterior. A geração anterior não consegue, às vezes, ligar a câmera, não consegue, às vezes, entrar no link de uma videochamada. Então, tem que fazer uma ligação por videochamada pelo WhatsApp mesmo. Principalmente em vagas operacionais, né? Como auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais. Então, a gente vê essa diferença de geração. Sim. E aí, tem muito a ver com essa questão de ensino dentro das escolas? Igual você estava comentando comigo aqui antes de nós começarmos o programa, que isso não é ensinado, né? Não é uma matéria escolar, então é a vida que ensina, né? O famoso a vida que ensina. Olha só que interessante. Se os jovens fossem preparados para o mercado de trabalho, obviamente a gente iria ter uma mão de obra mais qualificada. A questão é que não tem uma matéria, uma disciplina que ensina o jovem, principalmente a minha geração Z, não tinha uma matéria que ensinava como se comportar em entrevista, a como, às vezes, fazer um currículo, a como escolher a profissão certa. Por que hoje existe tanto pessoas que estão insatisfeitas com a carreira? Porque não soube escolher lá no passado, escolheu uma faculdade que não estava alinhada. Então, essa falta de preparação das escolas dificulta muito, às vezes, a pessoa conseguir uma vaga boa ou, enfim, a ser feliz no ambiente de trabalho. Faz todo sentido. Quando a gente conversa mais sobre a inteligência artificial, quais são esses erros que podem fazer os candidatos serem eliminados já na primeira etapa, né? Que a gente fala, mandei o currículo, já voltou. Olha só, o primeiro erro, faltar informações. Informações básicas, como talvez o contato de telefone está errado, então não tem como o recrutador entrar em contato, o e-mail está errado, às vezes a pessoa até é chamada para entrevista, mas o e-mail está errado, então foi para outra pessoa e a pessoa não viu. Outra coisa que acontece, falta de informações. Vou te dar um exemplo. Se a gente tem uma vaga para motorista de caminhão, um requisito é que a pessoa tenha CNHD. Aí o motorista não coloca no currículo que tem CNHD. Obviamente, a IA, o sistema, já predefinido pelo recrutador, vai eliminar aquele currículo. Então, falta de informações são um motivo principal, às vezes, pelo qual a pessoa é desclassificada. E como os candidatos podem adaptar, então, o currículo para essas plataformas, considerando que a gente também tem aquelas específicas de cada empresa? Olha só, cada vaga tem os requisitos. Então, as pessoas, elas não têm o costume de ler os requisitos, de ler o que a vaga pede. Qual que é a dica, uma boa prática, eu sempre dou para os meus clientes? Lê o descritivo da vaga, vê o que a vaga está pedindo. Às vezes a vaga pede um pacote Office, que tem que ter um conhecimento Excel, que tem que ter uma boa comunicação, que tem que ser ágil. Coloque essas palavrinhas-chave no seu currículo. Quando você coloca isso, a IA, ela vai ao seu favor. Sabe por quê? Lá para o recrutador vai ter um ranking. Então, os currículos que têm palavras-chave vão estar em primeiro lugar.
Agora, aqueles currículos que não têm palavra-chave, que está faltando informação, fica em último lugar ou às vezes é desclassificado o processo. E é bastante comum, né, Lindenberg? A gente estava conversando durante o intervalo, inclusive, eu queria perguntar para você qual que é a diferença para você enquanto profissional do currículo que você recebia antes dessa chegada de inteligência artificial, da tecnologia mais forte mesmo, assim por se dizer, e agora? Tá. Antigamente existia aquele currículo vitae, né? Não sei se é da sua época, Brenda. Todo mundo queria fazer o currículo vitae. E aí pegava aquele modelo pronto do Google, fazia um Ctrl+C, Ctrl+V e mandava para um monte de vaga. Hoje em dia os currículos são diferentes. A maioria dos currículos que chegam são currículos que às vezes são coloridos, currículos que as pessoas fazem no Canva, que tem um monte de layout, um monte de desenho, currículos às vezes faltando uma foto profissional, faltando o LinkedIn da pessoa. Então eu vejo muito esse cenário diferente. Antigamente os currículos vinham 3, 4, 5 páginas. Hoje em dia vem muito resumido em uma página faltando informação. Mas tudo isso é por questão geracional e também por questões de ferramentas, né? E você é autor, você me diz, trouxe seu livro. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o LinkedIn também, né? Já que a gente está nessa era de tecnologia, ele não deixa de ser essencial também para os recrutadores? Olha só que interessante, as melhores vagas, Brenda, estão lá no LinkedIn. Vagas em multinacionais, em empresas grandes, vagas que dão oportunidade de um plano de carreira com bons benefícios, home office, híbrida, você encontra no LinkedIn. Para você ter noção, a visão do LinkedIn, a missão do LinkedIn é criar oportunidade de negócio, ou seja, oportunidade de emprego para cada usuário. Então, recrutadores, headhunters, CEOs, gestores que contratam estão lá. Candidatos que não usam o LinkedIn, ou às vezes usam o LinkedIn que nem o Tinder, de vez em quando entra lá e vê o que tem, acaba, infelizmente, perdendo boas oportunidades. Porque o LinkedIn não está completo, não está alinhado com o que busca, e às vezes a pessoa não consegue boas vagas porque não tem essa plataforma. E aí a gente também tinha aquela questão de quem indica, né? Hoje isso não funciona tanto, né, Lindenberg? Olha para você poder ver, hoje o LinkedIn ele é uma plataforma tão boa que as empresas, como por exemplo o Nubank, a Google, elas não abrem vagas. Elas preferem ter um profissional lá dentro que vai já atrás de outros candidatos pelo LinkedIn. Então, se a pessoa não está lá, ela perde a oportunidade. Eu brinco que tanto que usa o Instagram ou o Facebook, a maioria das pessoas estavam empregadas em empregos bons. E é uma ferramenta profissional, então tem que ser usada mesmo. E aí, para a gente ir encerrando, eu gostaria que você explicasse um pouco melhor de um currículo ideal. Construa um currículo ideal para nós. Perfeito. Eu vou dar aqui o script do currículo ideal. Primeiro ponto, dados pessoais. Nome, local que mora, endereço, número de contato, e-mail e LinkedIn. Só isso. Depois, objetivo profissional. Olha a dica ouro. O objetivo profissional não tem que ser aquelas frases prontas. Eu quero entrar na empresa, eu quero ser reconhecido, eu quero crescer. Não, isso é frase de Google. O objetivo profissional sempre vai ser o nome da vaga. Então, se a vaga é para vendedor, objetivo vendedor. Se a vaga é para analista administrativo, assistente administrativo, objetivo analista ou assistente. Depois, um resumo profissional contando seus resultados. Posteriormente, as experiências com a data de entrada e saída da empresa, a empresa, as atividades que você executa e a chave ouro está onde? Os resultados que você trouxe para a empresa. O que você trouxe de novidade, de resultado, de performance? Coloca no currículo. E, posteriormente, cursos e outros eventos, como, por exemplo, o CNH, às vezes um curso de Power BI, um curso de pacote Office, oratório, comunicação, liderança. Esse é o script do currículo perfeito. Perfeito. Então, a capacitação não deixa de ser essencial sempre, né, Lindenberg? Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Band Mulher de hoje. A gente agradece e o seu tchau, tchau. Nos vemos até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado, Brenda.